Boa tarde, professor. Boa tarde, alunos. Hoje eu vou falar sobre a Casa Gerácia de Paulo Mendes da Rocha. Vou começar com a ficha técnica. Então, o arquiteto responsável é Paulo Mendes da Rocha. O ano do projeto foi de 1988 a 1990 e o ano de construção foi 1991. A área construída é de 420 metros quadrados e a área do terreno é de 700 metros quadrados. Ele é um projeto habitacional e está construído. E ele é feito em concreto e também estruturado em concreto. Ele fica na rua Alberto Faria, no Alto dos Pinheiros, São Paulo. Ele fica em um terreno isolado e contém 2 pavimentos, e os sistemas são os pré-moldados. Agora, na sequência, irei abordar um pouco da biografia de Paulo Mendes da Rocha. Ele é nascido em Vitória, no Espírito Santo, e formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Destacou-se aos 29 anos ao vencer o concurso para o ginásio do Clube Atlético Paulistano. Ele integra também o grupo liderado por Vila Nova Artigas, que constitui a chamada Escola Paulista na Arquitetura, e são de sua autoria projetos como o Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, a reforma da Pinacoteca do Estado e, em conjunto com seu filho Pedro, o Museu da Língua Portuguesa. Entre seus trabalhos mais recentes estão o novo Museu de Coches, em Lisboa, que foi aberto ao público em 2015, e o Sesc 24 de Maio, inaugurado em 2017. Ele já recebeu o Prêmio Mies van der Rohe da Arquitetura no ano 2000, o Prêmio Nobel da Arquitetura em 2006, o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2016 e o Prêmio Mundial de Cultura em memória a Sua Alteza Imperial, o Príncipe do Japão, também em 2016, e a Medalha de Ouro Real em 2017 pelo RIBA. Sua marca se firmou na Escola Paulista, cuja produção se caracteriza pelo emprego brutalista do concreto armado e pela ênfase nas soluções estruturais de grande porte. Apesar de ser considerado discípulo de Artigas, dadas a ascendência ideológica e a maior experiência profissional, é Mendes da Rocha quem primeiro prefigura as características fundamentais dessa escola, por meio do ginásio do Clube Atlético Paulistano, em 1958. Estruturada em 6 enormes pilares de concreto que se afinam ao encontrar o solo, essa obra pioneira antecipa muitas das características da virada brutalista ocorrida na carreira de Artigas no ano seguinte. Irei agora abordar um pouco sobre a edificação. Localização. Ela é localizada no Alto dos Pinheiros, que é um bairro nobre na zona oeste do município de São Paulo, e é considerado desde 1880 um distrito paulistano que dentro dele se insere os bairros como a Vila Madalena, a Vila Ida e a Vila Beatriz. Estes 3 nomes foram dados em homenagem às 3 filhas do primeiro loteador da região. O bairro surgiu de um loteamento iniciado em 1925 pela Companhia City, a mesma empresa que implantou os bairros Jardim América e Pacaembu. Em virtude das obras de retificação do Rio Pinheiros, somente no ano de 1937 foi recomeçado o urbanismo do bairro, caracterizado por apresentar os traços arquitetônicos do inglês Barry Park, arquiteto que deixou o Brasil em 1919, deixando para trás a Companhia City, estudos de como preservar e dar continuidade aos aspectos da região, deixando assim suas características no Alto dos Pinheiros e Pacaembu, entre outras regiões. O bairro possui uma praça central com rotatória, esta por sua vez se distribui em largas avenidas em suas diagonais. O Alto dos Pinheiros possui muitas áreas verdes, desde suas calçadas até as praças, sendo um bairro-jardim. Ocupado predominantemente pelas classes média-alta e alta da sociedade paulistana, abriga o Consulado Ganês. Um de seus bairros mais conhecidos é a Vila Madalena,
Localizam-se no Alto dos Pinheiros o Parque Vila Lobos, o Beco do Batman e a Praça do Pôr do Sol, além de diversos museus, bares e restaurantes. Terreno. Um dos objetivos iniciais de Paulo Mendes da Rocha era otimizar ao máximo o terreno, para que houvesse assim um grande espaço para o lazer da família, com amplos espaços de jardim, piscina e garagem. Através dos cortes abaixo, conseguimos perceber que o terreno é plano. Na sequência, irei exibir um vídeo de uma das entrevistas de Paulo Mendes da Rocha, onde ele fala um pouco sobre a Casa Gerace. O Gerace é engenheiro, eu não conhecia esse camarada, ele apareceu aqui, não sei como, esqueci. Ele disse que queria uma casa. Eu já estava mais ainda do que antes, aperreado com essa ideia de ainda fazer casas em São Paulo. Então, me ocorreu, eu vou me divertir. Falei assim, se eu quiser fazer pré-fabricada, você topa? Vai custar metade. Ele topou na hora. Como engenheiro, ele entendeu. Você faz as fundações lá, espera, um dia chegam as carretas com as peças, você monta a casa inteira em 48 horas. Você fazer um cara ajoelhar no chão para com uma pazinha chegar no cantinho e arrematar não sei o quê, para o operário é uma estupidez. É melhor sentado num caminhão comandar os engenhos de uma grua que pega uma peça daqui, leva para lá, e ele vê o efeito na hora, fica compartilhado entre aquilo que seria a parte erudita de quem projeta, etc., e também de quem executa, porque vê logo o sucesso da coisa, né? Agora irei falar mais um pouco sobre a edificação. A Casa Gerace foi concebida para romper com dois modelos da construção pré-fabricada. Um, que é para pobres, porque padroniza, congela e limita, e dois, que é para construções como estádios e pontes, porque leva o empecilho de grandes vãos e eficiência construtiva. Ela foi concebida também com a ideia de casa-apartamento, com a aglomeração do programa em um único pavimento elevado sobre pilotis. No começo dos anos 90, a Casa Gerace representou uma inovação na construção, a utilização do sistema pré-moldado. Esse tipo de material era então comum na utilização em obras públicas e populares. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha demonstrou que o uso racional dos materiais, além de construir economia de tempo e custos, pode gerar soluções que unem praticidade e conforto em um mesmo ambiente, e o resultado é uma obra de muita simplicidade. Para uma casa de um casal de classe média alta e duas filhas, utilizar uma estrutura pré-fabricada de concreto armado e protendido era pouco levado em consideração, tanto pelos arquitetos como pelos clientes. No entanto, aliado ao fator do cliente ser um engenheiro e pelo orçamento, praticidade e agilidade, o projeto foi logo aprovado. Essas peças demoraram por volta de 3 meses para serem fabricadas e a construção foi erguida em apenas 2 dias e meio, o tempo estimado e cumprido. O volume da edificação possui 7,5 metros de altura, 15,4 metros de largura e 15,5 metros de comprimento. Ela foi projetada com um único pavimento, e este ainda sendo elevado sob um vão de 15 metros, permitindo a criação de um espaço livre para ser aproveitado. A casa é desenvolvida no pavimento superior. O nível térreo é livre e com uma grande área de lazer com somente alguns volumes específicos, como a escada de apoio, a piscina e outro volume de paredes diagonais em cor laranja que foi adicionado. A estrutura é feita em 6 pilares de seção quadrada dispostos lateralmente no edifício com 3 vigas transversais que unem em pares os pilares. Elas são dispostas no piso do pavimento principal da casa e na estrutura da laje da cobertura.
A casa se desenvolve ao redor de uma claraboia quadrada e seu respectivo ralo, disposto sem maiores preocupações, como um gradil horizontal ao meio do salão de estar e jantar, com a singeleza dos ladrilhos hidráulicos que compõem o piso. A planta baixa foi projetada para que diversos ambientes se desenvolvessem em torno da sala de estar, sem circulações intermediárias, tornando-a o centro da planta. Os pilares ficam visivelmente destacados do edifício. Um dos pilares da esquina posterior da casa eleva-se para receber um volume cúbico da caixa d'água. Nas imagens abaixo, conseguimos perceber todas as elevações. Na primeira elevação, há uma existência de um grande vão livre, causando a amplitude visual e a fluidez espacial, onde o bloco da escada é o único acesso ao primeiro pavimento. A fachada posterior também apresenta vão livre e é possível visualizar a área de lazer e a escada. As demais fachadas são semelhantes e com 3 pilares aparente. A edificação possui cobertura plana e possui subtrações para iluminação e ventilação, por meio de aberturas zenitais e comporta também a caixa d'água. Na imagem abaixo, conseguimos ver as subtrações para as aberturas zenitais e também o volume da caixa d'água. E na segunda imagem, conseguimos ver o volume da caixa d'água. Como dito anteriormente, não há corredores. Os 3 dormitórios são em suítes que têm as portas diretamente ligadas ao salão principal, enquanto este tem as suas vistas a nordeste. Os dormitórios dão a vista para o sudoeste. A cozinha e a área de serviço é lateral ao salão principal, separada deste pela escada, também iluminada zenitalmente. O programa e a distribuição funcional da mesma forma que a estrutura da casa é muito simples. Na Casa Geraci, é evidente também o princípio modernista de planta livre, segundo o qual a estrutura e a vedação se relacionam de maneira totalmente independente. Utilizando a combinação de concreto e aço, obtém-se uma estrutura que é capaz de resistir muito bem a esforços de compressão e tração, vencendo assim o vão que fora criado pela laje. As fachadas nordeste e sudeste recebem iluminação ao amanhecer. Já as fachadas noroeste e sudoeste têm a proteção solar, pois recebe o sol da tarde. A ventilação da residência é cruzada, devido a amplas janelas, e a abertura das fachadas e ainda com o reforço da claraboia da laje, o pavimento térreo, o chão da sala de estar que se abre com grelhas de ferro fundido para permitir a passagem de ar. Nas fotos abaixo, conseguimos perceber o uso imponente do concreto aparente, que confere à casa um aspecto bruto, que imediatamente é quebrado pelo uso de grandes vãos cobertos com planos de vidro, equilibrando a composição entre o bruto e o frágil na questão da materialidade. Os demais elementos da casa, como corrimãos, fechamentos e escada, são pensados como objetos independentes que são adicionados diretamente à espinha dorsal da casa, sem revestimentos ou soldas, possibilitando que os componentes sejam desmontados e remontados de formas diferentes. Na sequência, irei exibir um vídeo